Então, nessa aula, nós vamos ver a respeito da elaboração da primeira etapa do nosso projeto de pesquisa. Então, vamos lá no ambiente. Dentro do ambiente, você vai clicar no nosso curso, etapas, etapa número 1, vai pedir para baixar o link deste formulário para o seu computador. Clicando sobre ele, vai abrir o formulário Docs, você vai clicar em arquivo, fazer o download, Microsoft Word. Ele vai baixar para o seu computador. Muito bem, então aqui começa o nosso projeto de pesquisa. Pode habilitar as edições, né, para a gente começar a trabalhar nele. Primeira coisa que você tem que ter em mente ao iniciar o projeto de pesquisa é para qual universidade você vai submeter esse projeto. Para qual universidade, para qual departamento ou instituto, para qual programa de pós-graduação. Então, suponhamos que você seja professor pedagogo, né? Vai submeter a Universidade de Brasília, à Faculdade de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação. É muito importante que você tenha isso em vista, porque o seu projeto tem que ser elaborado conforme o edital do Programa de Pós-Graduação que está ofertando vaga. Isso é muito importante que você faça, então, essa escolha de qual universidade você quer estudar. Vocês que são aqui de Brasília, provavelmente, têm em vista, né, estudar na Universidade de Brasília. Então, vocês vão fazer uma investigação dentro do programa de pós-graduação stricto sensu, daquelas linhas de pesquisa que provavelmente você conseguiria submeter um projeto. Vamos dar uma olhadinha nisso, como é que isso funciona, lá no site da faculdade, né? Eu vou colocar aqui no Google. Faculdade de Educação da UNB. E vou colocar aqui, mestrado acadêmico, já apareceu. No mestrado acadêmico, que é essa seleção que provavelmente vai abrir, ou já está aberta, não sei, que é a última seleção desse ano, você encontra, então, o edital, e é esse edital que vai nortear a elaboração do seu projeto, tá bom? Então, é importante que você leia o edital, veja como que é cobrada a elaboração do projeto, para que você tenha aí um bom êxito na hora de esse projeto ser avaliado. E aqui, além disso, você encontra as linhas de pesquisa, sobre as quais você vai desenvolver um projeto. Não adianta você ter um projeto muito bom, mas não ter aí um programa de pós-graduação que o aceite, né? Não ter um orientador possível, enfim. Então, suponhamos que ele esteja aí querendo fazer investigações a respeito de currículo, né? Então, essa linha de pesquisa, profissão docente, currículo e avaliação, me parece ser uma boa oportunidade para apresentar um projeto. Então, essa caracterização da universidade, da linha de pesquisa e da abertura de editais é o primeiro passo para que você consiga realizar esse projeto em si. Então, a partir daí, você vai, dentro deste resumo, encontrar um tema, um recorte de tema que melhor se adequa às suas expectativas enquanto docente da rede pública, né? E enquanto pesquisador. É importante que você tenha sempre em mente a articulação entre a sua prática profissional e a sua pesquisa, para que lá na frente, quando você for solicitar a dispensa, né, de afastamento remunerado para estudos, você tenha um trabalho articulado que lhe permita ser dispensado para fazer essa investigação. Então, aqui dentro, nós vamos fazer, então, preenchimento, né, dos itens de acordo com essa universidade, esse departamento, este programa. Título e subtítulo, o edital, né? É bom que você já tenha ele em vista, sabe qual será o edital, qual é a área de concentração, no caso, professores pedagogos, educação, professores de língua portuguesa, letras, linguística, né?
a linha de pesquisa, e é bom sempre ter já em mente, né, um professor orientador quando você vai submeter. E esse projeto à universidade, automaticamente eles já vão pedir para vocês pelo menos 2 orientadores possíveis, tá? Então, é bom que vocês analisem lá dentro do programa da universidade ainda mais este item, o corpo docente. Analisa o corpo docente e vê, então, quais são os docentes, os professores que estão atuando nessa linha de pesquisa, tá? Aí vocês vão olhar mais ou menos, né, aqueles nomes que você já conhece, ver se eles estão ofertando vaga no edital que você quer concorrer e ver ainda se o trabalho deles, né, é compatível com aquilo que você quer desenvolver, se eles estão inseridos no contexto dessa linha de pesquisa. Isso é muito importante. Aqui no site da FE, eles já colocam também, tá vendo? Os professores, doutora Lívia Freitas, doutora Letília Maria, você já consegue olhar aqui o Lattes desses professores para saber as pesquisas que eles estão desenvolvendo, né? Essa análise de currículo Lattes, ela é fundamental nessa primeira etapa. É fundamental que você conheça a linha de pesquisa e o professor para o qual, né, você deseja submeter projeto de pesquisa. E esse conhecer consiste em fazer uma avaliação mesmo desse currículo e ver com que essa pessoa está trabalhando, né? Aqui a Lívia, por exemplo, ela está atuando com pesquisas neste tema, né? Pedagogia como segunda graduação, estudos curriculares na atuação dos profissionais da educação. Então, se você tem projetos de pesquisa dentro desses recortes, a Lívia seria uma candidata a ser sua orientadora, né? Você poderia submeter seu projeto de pesquisa para que ela te orientasse. Mas caso não seja no tema que a Lilian pesquisa, aí você já vai ter que investigar um outro currículo Lattes. Suponhamos, professora Edileuza, né? Professora Edileuza realiza pesquisas em que área? Qual seria uma possível linha de pesquisa em que conseguiria que a professora Edileuza fosse minha orientadora, né? Então, vejamos aqui, a professora Edileuza realiza pesquisa em militarização de escolas públicas, formação docente de trabalho pedagógico, impactos de articulações interdisciplinares nas interfaces universidade, escola e formação de professores. Então, se o seu trabalho está inserido dentro deste contexto, a professora Edileuza seria, então, uma boa opção para que você submetesse esse projeto articulado com as teorias, né, que ela investiga, com os aspectos temáticos que ela investiga. E a partir dessa análise, suponhamos que a Edileuza realmente atende suas expectativas de pesquisa, né? Você vai fazer uma análise dos artigos mais recentes que ela tem publicado. Então, aqui, por exemplo, ela publicou recentemente, né? Novos projetos de currículo, no ano de 2023, tá vendo? Aqui, artigos publicados em periódicos. Relação entre descentralização financeira PEDAF. Também em 2023, as relações entre a descentralização, que é o mesmo artigo publicado em inglês, né? Vejamos o que mais, livros, formação docente didática e projeto pedagógico, que ela publicou em 2022. Então, por essas indicações aqui, você consegue ver mais ou menos em quais temas de pesquisa os professores que ofertam vaga estão envolvidos. E, a partir daí, tentar adequar as suas aspirações profissionais e acadêmicas, né, com as aspirações profissionais também deste orientador. É importante que haja essa compatibilidade, né, entre a sua pesquisa e a pesquisa que a instituição realiza, né, nas determinadas linhas de pesquisa através dos determinados professores orientadores. E é muito bom você analisar ainda os orientadores, os orientandos, né, dessas pessoas. Então, aqui, por exemplo, a professora Edileuza, ela está orientando, vou ver aqui, dá um Ctrl F, colocar aqui orientação.
o que ela tem orientado. Dissertações de mestrado. Se você vai candidatar a mestrado, você pode olhar então, né, quais são os trabalhos que geralmente ela aceita como tema de pesquisa, né? Aqui, reorganização do trabalho pedagógico, escolas em transição, relação professor e aluno. Então, por esses temas aqui, dá para você também ter ideia se seu projeto teria uma boa parceria com esse orientador. E aqui então você consegue ver se porventura esse trabalho já foi defendido, né? E se ele está disponível para você ler lá no banco de teses. Aqui, por exemplo, da Karina, que ela entrou em 2019, provavelmente vai estar defendido, porque ela teria 2 anos para desenvolver, provavelmente já vai estar disponível. Enfim, essas são algumas das principais orientações para que você investigue os currículos, faça essa análise sistemática, né? Para saber encontrar um orientador para o seu trabalho. Observa que tudo isso nós fizemos antes mesmo de começar a pensar em preencher esse formulário, né? É todo um processo de investigação de qual instituição se adequa melhor às suas expectativas, de qual programa de mestrado. Às vezes, por exemplo, você é da educação, mas tem também formação em direito. Então, você poderia buscar um outro programa de pós-graduação dentro da universidade, que não necessariamente fosse a FE, que fosse lá na pós-graduação em Direitos Humanos, né? Então, por isso que é bom analisar direitinho, no caso de muitos alunos que querem pesquisar aspectos da psicologia. Então, mesmo que você seja professor, pedagogo, ou de outra linha, outra área, você pode também apresentar para a faculdade de psicologia um trabalho, né? O que eu aconselho? Que vocês sempre mantenham, se você é professor de pedagogia, por exemplo, você apresente para a faculdade de educação, para manter uma linha mais consistente no seu currículo, no que diz respeito às suas formações acadêmicas, tá? Muito bem. Então, aqui, a primeira etapa do nosso trabalho, além de toda essa investigação, ela consiste em elaborar um texto de introdução, de problema de pesquisa e de hipóteses. Na introdução, você vai sempre seguir as indicações que estiverem aqui para vocês. Aconteça o que acontecer, você vai sempre seguir as orientações que estiverem em vermelho dentro do formulário, tá? Então, aqui para elaborar a sua introdução, você vai fazer isso em 4 parágrafos, e cada um desses parágrafos vão apresentar os itens abaixo. Isso aqui é muito importante ser seguido. Então, no primeiro parágrafo, você apresenta o tema da sua pesquisa. No segundo, você articula esse tema com o campo da educação e da sociedade, se for esse seu tema, né? Mas é sempre muito importante relacionar com a sociedade atual e com o seu campo de pesquisa. A relação entre o tema e a sua atuação profissional é necessário que o avaliador deste projeto te enxergue dentro deste projeto, enxergue você como autor, pesquisador ali daquele trabalho. E as lacunas, né, as questões abertas, restrições, limitações da investigação, né, do tema que você está investigando, que ainda não foram abordados. Então, esses 4 elementos são fundamentais para você realizar a sua introdução. E observe que a introdução é um texto bem curto, é um texto autoral, que você não precisa ficar citando pessoas, né, fazendo citação, que você vai escrever com suas próprias palavras esses itens que aparecem aqui em cada um dos parágrafos. Posteriormente, você vai elaborar um problema que se relacione aí com a sua pesquisa. Este problema tem que ser possível de ser respondido por meio da sua investigação. Então, não é elaborar qualquer pergunta e nem uma pergunta muito abrangente, né? Não vamos estudar como acabar com a fome no mundo, né? Vamos estudar, por exemplo, políticas públicas para a erradicação da fome, sei lá, no estado do Ceará, né? Coisas assim. Problemas de pesquisa de estricto senso são bem restritas mesmo, para que você consiga ter resultados mais condizentes com a realidade.
Então, aqui a hipótese é uma resposta provisória, né, para essa pergunta. Então, por exemplo, quando eu pergunto como erradicar a fome no estado do Ceará, quais foram as políticas públicas de erradicação da fome e desnutrição no estado do Ceará. Então, eu vou investigar, eu suponho que o programa Bolsa Família seja uma política pública que contribuiu para essa diminuição da fome no estado do Ceará. Então, essa é a minha resposta. Essa é a minha primeira hipótese. Eu vou investigar essa política pública e ver se realmente essa hipótese ela é validada por meio da minha pesquisa. São esses 3 elementos que nós vamos apresentar agora na etapa 1 da elaboração do nosso projeto de pesquisa. Introdução, problema e hipóteses. Então, só até aqui você já tem um grande desafio, né? Porque não é apenas realizar essa descrição, mas é encontrar um contexto em que esse projeto possa ser desenvolvido, né? Uma universidade, um departamento, uma faculdade, um programa, um edital que tenha vaga aberta, para que você não tenha aí um projeto muito bom engavetado, né? Projeto bom é um projeto que é possível de ser aprovado em um programa. Então, é isso. Bom trabalho para vocês. E as dúvidas eu vou receber aqui tanto por meio da mensageria, né? Vocês já devem conhecer lá a nossa mensageria. Vou mostrar aqui para vocês onde ela fica. E também vocês podem me encaminhar no nosso grupo de WhatsApp, nosso fórum de dúvidas. São recursos para facilitar um pouco mais a nossa comunicação. Lá dentro do nosso ambiente, nós vamos ter a possibilidade de envio de mensagens por meio da mensageria, né? E é este íconezinho aqui, onde aparece o número 11. Você clicar sobre ele, você vai ver as mensagens que eu envio para vocês, né? E também você pode me enviar aqui uma mensagem para que eu possa atender você da melhor maneira, tá? Então é isso, bons estudos para vocês e até o próximo encontro.